pouquinho da nossa saúde da boca. Você sabe o que é periodontia? Olha, é uma especialidade da odontologia que cuida de tudo que fica ao redor dos dentes. Gengiva, osso e o ligamento periodontal. Eu não sou dentista, não entendo desse assunto, mas alguém que entende muito vai nos ajudar a entender o porquê que a gente precisa passar em consulta com um periodontista e como é que a gente começa a ter um sorriso mais bonito e mais saúde. Doutor José Vicente Contatori, tudo bem? Obrigada por ter Prazer. vindo. Eu gosto muito de recebê-lo sempre, porque ele é um doutor especialista em dentística, operatória, periodontia, implantodontia, pelo SOESP, pela USP. Na Europa e nos Estados Unidos ele tem diversos trabalhos importantes publicados. É alguém que realmente passa pra gente muita tranquilidade. Eu fico muito feliz e honrada de poder passar tudo isso pro meu telespectador. E da minha parte é sempre um prazer estar com você no seu programa. É verdade que a gente precisa passar em consulta, pelo menos de vez em quando, com um periodontista. A periodontia é o primeiro tratamento que alguém deve fazer quando fará um trabalho multidisciplinar. Por que isso? Porque o paciente que tem problema protético, se ele tem a periodontia e vai fazer uma prótese, ele vai colocar o quê? O carro na frente dos bois. Por quê? Porque é necessário ser um bom semeador, preparar o suporte ósseo gengival, aí sim fazer a prótese ou colocar implante. Então presta atenção, você que está querendo fazer uma prótese, talvez você tenha perdido o seu poder de mastigação, está incomodado, está até usando talvez uma dentadura que não está legal. Você pode fazer a sua colocação de prótese, mas precisa passar num periodontista. Exatamente. E um detalhe, Cláudia, que a gente conversando assim de uma forma descontraída, eu acho que a periodontia, ela começa a resolver os problemas de pH salivar. Por quê? Porque todo paciente que tem uma periodontia ativa, a gengiva descolou e ali existe retenção nessas bolsas onde a gengiva descolou de resíduos e bactérias. Essas bactérias eliminam enzimas. Automaticamente essas enzimas vão entrar em contato com o fluido salivar e, portanto, ela vai ficar o quê? Com um pH salivar ácido. Muito bem, nós entendemos hoje que boca, esôfago e estômago é um mesmo compartimento. Isto é, quando você coloca o bolo alimentar, umedece o bolo alimentar, mastiga, engole e ele vai descendo pelo esôfago, ele já vai sendo manipulado por enzimas dessas bactérias e quando chega no estômago, os receptores que nós chamamos de R1 eliminam nas paredes do estômago o suco gástrico e aí começa a consolidar o que nós chamamos de uma digestão importante. Muito bem. Muitos pacientes que apresentam gastrite, e o que é gastrite se não uma descamação do epitélio interno gástrico? Isto é, precisa tomar um protetor gástrico, normalmente um omeprazol, 40 miligramas todos os dias. E esta pessoa que tem problema de gastrite, por incrível que pareça, ela pode ter uma periodontia ativa na boca, onde a quantidade de bactérias acidogênicas devido a essa periodontia ativa, ela é altíssima e automaticamente ela fica com bactérias acidogênicas no esôfago e no estômago. Isto é, ela está tomando um omeprazol, um protetor gástrico, mas tem um agente pertinente que é a enzima da bactéria agindo nesse contexto todo. Por isso é que a gente sempre fala que a saúde começa pela boca. Presta atenção. Às vezes o problema do estômago está relacionado com essa produção de saliva que pode estar errada. Exatamente. Né? E existe uma doença que é muito comum hoje. Isso apareceu de 4 anos para cá, é impressionante. O que nós chamamos de megaesôfago. Por acidez tão forte no esôfago, o paciente começa a ter um problema no esfíncter que separa o esôfago do estômago. Como a acidez é muito grande, esse esfíncter, que deveria passar normalmente alimentos por ali, ele se contrai, ele se fecha. Então a pessoa se alimenta e começa o quê? Reter resíduos, reter alimentos dentro do esôfago. Como começa a reter alimentos no esôfago, ele começa a dilatar.
dilatando forma o quê? O mega esôfago. Então a pessoa tem problemas para engolir, tem uma deglutição atípica por conta disso, ela começa a sentir problemas de regurgitar aquilo que come, enfim. Esta situação hoje, muitos médicos gastro, inclusive, orientam uma medicação e muitas vezes é tão irreversível o caso que precisa fazer um procedimento cirúrgico para resolver o problema desse esfíncter que separa o esôfago do estômago. O fato é que a periodontia, telespectador, telespectadora, você deve sentir e entender que está relacionada com esses aspectos de acidez, tanto no esôfago como no estômago. Por quê? Porque é na bolsa periodontal que nós temos essas bactérias que eliminam essas enzimas e alteram o pH. Então, na minha clínica, você chega, o que eu faço? Eu pego um medidor de pH, coloco na sua boca e você fica 3 minutos. Eu tiro, eu já sei se você tem um pH neutro ou um pH ácido. Quer dizer, nós já começamos a fazer essa identificação. Por quê? Porque logo em seguida nós vamos fazer a descontaminação de superfície, eliminar todas essas bactérias dessas bolsas, a virulência ela vai cair automaticamente, a produção de enzimas vai diminuir e com o tratamento você consegue o quê? Uma neutralização do pH salivar. É o inverso do que está acontecendo. Você tem uma acidez do pH salivar. Nós vamos conseguir uma neutralização desse pH. E complementando esse trabalho, nós vamos fazer aplicação de laser. Só para você ter uma ideia, nos grandes centros, Europa, Estados Unidos, o problema da cárie já resolvido, o maior problema de incidência na boca dos pacientes, 80%, é problema de perda óssea. E aí, eu como periodontista, muitas vezes eu me questiono. Nós sabemos que quem tem perda óssea perde 1 milímetro de osso por ano quando não é diabético. O diabético, quando tem a perda óssea, ele perde 2,5 milímetros por ano. A velocidade é maior. Eu me pergunto por que a pessoa que tem uma periodontia ativa, ela deixa com que essa perda óssea, 1 milímetro por ano, vai ocorrendo e ela não toma nenhuma atitude para que consiga reverter este quadro. E aí, a grande conclusão que eu acho muito interessante. Você, telespectador, telespectadora, precisa verificar através de uma radiografia panorâmica. Nós fazemos uma medição de perda óssea, uma avaliação nessa radiografia, e vamos fazer uma medição do pH salivar. Tendo a periodontia ativa, nós vamos o quê? Neutralizar este ambiente. E com laser, nós vamos fazer uma coisa. Qual o maior problema de um osso que tem perda óssea? Problema de microcirculação periférica. Ele é um osso que não tem nutrição correta. De 100%, ele tem 50% de nutrição. E o que significa isso? O que significa é o seguinte, as células que compõem esse tecido não recebem hemácias, oxigênio. Então, essas células, ao invés de ter um metabolismo e reproduzir e repor novas células, porque é necessário, o nosso organismo, nós estamos constantemente em todas as áreas, inclusive no osso da boca, repondo novas células. Então, essas células sem nutrição, automaticamente elas ficam inertes, paradas. E a perda óssea vai acontecendo. E por que ocorre a perda óssea? Porque a paciente perde células na parte externa e deveria repor pela medula, parte interna, e não repõe. Então, perde e não repõe, existe esse processo. Portanto, o laser, quando você faz hoje, você consegue o quê? O que eu chamo de revascularização. Aquele osso que tinha 50% de vascularização, ele volta a ter 100%. Isto é, estas células do suporte ósseo começam a receber a nutrição devida. Recebendo a nutrição devida, elas começam a alterar o seu metabolismo. Já não são mais aquelas células inertes. Elas são aquelas células que começam a reproduzir a cada 4, 6 horas e repor novas células. Se consegue repor novas células, o que nós vamos fazer? Uma regeneração óssea guiada com reposição de novas células por aplicação
da laser terapia. E a consequência disto tudo é aquilo que nós chamamos de uma revascularização. Então, a você, telespectador, telespectadora, que tem um implante, tem uma prótese e precisa rigorosamente fazer as manutenções de periodontia cada ano. Por quê? Porque passa-se 4 ou 5 anos, o dentista diz à paciente: ah, você tem 8 milímetros de perda óssea. Sabemos que ele perdeu 1 milímetro por ano. E é normal a paciente dizer: mas eu não sabia disso. Quer dizer, no século XXI que nós estamos, não é possível, através da internet, através da mídia, as informações estão chegando a todo momento. Se a gente pode brecar essa perda, é isso que a gente tem que fazer, né? Aproveitar que tem essa especialidade e cuidar para que você não tenha essa perda óssea. É muito bacana. Eu espero que você tenha gostado desse papo, mas mais do que isso, coloque em prática e leve a sério, né? Procure um periodontista. Eu vou indicar o Dr. José Vicente Contatori porque é alguém que a gente conhece, confia. O site é o www.odontologiacontatori.com.br, odontologiacontatori.com.br, e o telefone é 50 55 10 15, 50 55 10 15. Ou se quiser mandar e-mail, contatori@odontologiacontatori.com.br. Sabe, eu acho muito bacana, nessa época que a gente vive hoje, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo para ter mais qualidade de vida. A gente vai viver mais, tem que viver bem. E alguém que encara a odontologia como um todo, entendendo que a saúde realmente começa pela boca, pode te ajudar a ter mais qualidade de vida. Não é verdade? É verdade. E eu concluo que nós cuidamos do todo porque lá a equipe Contatori é uma equipe multidisciplinar. Nós temos especialistas em todas as áreas. Então, o corpo clínico sempre está nos bastidores, analisando radiograficamente o paciente. Isto é muito importante. Uma equipe é diferente do que uma só pessoa a tratar de uma pessoa só. É verdade, é diferente. Tá? Muito obrigada por ter vindo. Muito bom recebê-lo e aprender um pouquinho mais sobre periodontia, né?